Olá, estamos aqui mais uma vez com nossas videoaulas. Esta é a videoaula de número 3 de cartografia. E se você não assistiu às duas primeiras aulas do mesmo assunto, eu sugiro que você dê um pause neste vídeo e clique aqui nos cards que vai estar aqui em cima e assista pelo menos a aula número 1. A 2 não é uma sequência obrigatória, mas antes desta, assista lá a número 1, que ela é introdutória ao assunto. Essa série de vídeos que nós estamos falando de cartografia, esta é a videoaula de número 3, e nela nós vamos analisar as linhas imaginárias. Você já deve ter observado que todos os mapas eles são entrecortados de linhas horizontais e linhas verticais. Essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos. Os paralelos são as linhas horizontais, os meridianos são as linhas verticais. Elas são denominadas linhas imaginárias. Logo, você já deduz que são representações que estão apenas nos mapas. Não são linhas que que representam algo no espaço. Por exemplo, é diferente de uma linha que indica um rio, que indica uma rodovia, que indica uma ferrovia, porque nessas linhas se você se dirigir ao espaço naquele local, você vai se deparar com um objeto que está representado por aquela linha. Nesse caso aqui não, a linha é imaginária, ela só existe na representação do espaço. Ou seja, só existe no mapa. As linhas horizontais, como foi dito há pouco, elas são os paralelos. Os paralelos, eles são numerados de 0 a 90 para o hemisfério norte, são chamados de paralelos positivos, e de 0 a 90 no hemisfério sul, que são negativos. O positivo e o negativo aqui apenas indica a localização das linhas no hemisfério. Ela não vai fazer diferença na hora de calcularmos a latitude. Nesse caso, então, se estão dizendo que são de 0 a 90 no hemisfério norte, de 0 a 90 no hemisfério sul, poderíamos dizer, então, que existem 180 paralelos? Na verdade, não. Nós vamos dizer que existem 180 apenas para efeitos didáticos, tá? Ou seja, considerando números inteiros, como os paralelos são numerados em graus, então, considerando os graus de um número inteiro, nós temos 180 paralelos, mas tanto os paralelos quanto os meridianos que nós vamos ver a seguir, é impossível quantificá-los, uma vez que você está em qualquer local no espaço, está num paralelo. Se você se deslocar meio metro para norte ou para sul, você já está num outro paralelo. Então, para efeito didático, 180, mas considerando apenas os números inteiros. Os meridianos, eles também são numerados em graus, de 0 a 180 para o hemisfério leste, de 0 a 180 para o hemisfério oeste. Da mesma forma que os paralelos, os localizados a
leste do meridiano de Greenwich, eles são positivos, e os que estão a oeste, ou seja, no hemisfério ocidental, eles são negativos. Mas, mais uma vez reforçando, o positivo aqui e o negativo é apenas para efeito de localização no hemisfério. A pergunta aqui se faz necessária a mesma. Se eu tenho 180 paralelos no hemisfério oriental e 180 no hemisfério ocidental, poderíamos dizer então que existem 360 meridianos? A resposta é a mesma. É impossível quantificá-los, o número é infinito. A gente vai entender como 360 apenas considerando os números em grau. Mesmo aqueles que porventura tenham nomes, ainda assim eles são numerados em graus. Considerando aqui para efeito didático dos 180, 5 deles têm nomes. O principal, aquele que você conhece desde a tua terceira série, é a linha do Equador. Ele é identificado com o grau 0, tá? Então ele é o principal, e é o principal por quê? Porque é o que está no centro da Terra, no centro, então ele tem uma circunferência maior do que os demais. Os paralelos, eles diminuem à medida que você se dirige tanto para o norte quanto para o sul, né? Então, a linha do Equador é o maior de todos e é identificado com esse zero aqui, de grau zero, que a gente vai ver depois, que é a latitude zero. Além da linha do Equador, no hemisfério norte, temos o Trópico de Câncer, que não está identificado aqui, mas é mais ou menos aqui, ó. E Círculo Polar Ártico, que estaria mais ou menos localizado aqui. No hemisfério sul, também temos 2 paralelos que têm nomes: o Trópico de Capricórnio, aqui aproximadamente, e Círculo Polar Antártico, aqui, ó. Esses paralelos, eles se diferenciam dos outros. Esses recebem nome porque, dependendo da estação, eles vão receber os raios solares de forma perpendicular. É o objeto dessa videoaula aqui. A gente vai analisar isso quando nós estivermos falando de uma videoaula sobre climatologia, né? Sobre o estudo dos climas. Mas só para que você entenda, dos 360 meridianos, você também conhece já desde a sua terceira série, que é o meridiano de Greenwich. Ele é identificado em todos os mapas quando essa porção da Terra, do espaço, está representada, lógico, pelo grau zero, que é a longitude zero, que a gente vai ver daqui a pouco o que é a longitude. Tá? Dos 360, a rigor, apenas este aqui tem nome. Para efeito didático, a gente vai dizer que o meridiano 180, ele recebe o nome de Linha Internacional de Mudança de Data. No entanto, a Linha Internacional de Mudança de Data não segue rigorosamente o meridiano 180. Né? Lembrando que a Linha Internacional de Mudança de Data, ou paralelo 180, ele é o antimeridiano do meridiano de Greenwich. Cada meridiano ele tem um antimeridiano, né? Então, para
para cada meridiano que eu tenho nesse hemisfério, eu tenho um outro meridiano no outro hemisfério, que vai ser chamado de antimeridiano. E aqui nós temos uma pergunta que pode ser uma curiosidade sua. Se a Terra é esférica, e aí se ela é esférica, salva aí pouquíssima diferença, que não é objeto desse vídeo, dessa videoaula, mas o tamanho que eu tenho nessa circunferência aqui é a mesma que eu tenho aqui. Então, sendo assim, por que eu tenho o número de meridianos em dobro da quantidade de paralelos? É simples. Os paralelos são linhas que circundam o globo terrestre, que dão uma volta no globo terrestre. Exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho a linha do Equador, deste lado, que está voltado, que você está vendo aqui no caso da África, mas no outro lado do planeta continua sendo linha do Equador, tá? Os meridianos já são diferentes. Os meridianos são linhas imaginárias que saem de um polo ao outro. Ou seja, a linha que eu tenho aqui, o meridiano que eu tenho deste lado da representação da Terra, do outro lado não é o mesmo, é o que se chama de antimeridiano, como se viu há pouco. Então aqui eu tenho 0, do outro lado eu tenho o antimeridiano do 0, que é o 180 graus. Chegamos ao fim de mais esta videoaula. Eu espero que você tenha entendido. Nosso objetivo aqui é contribuir para a sua aprendizagem, para que você arrebente, seja na tua avaliação da escola, seja no concurso do vestibular, do Enem, ou os processos seletivos que existem por aí. E nosso canal ele não é monetizado, mas você nos ajuda bastante se inscrever no canal e compartilhar nas suas redes sociais. Porque é dessa forma, é dessa maneira que os algoritmos do YouTube entendem que o conteúdo é relevante, e aí eles passam a indicar para um número maior de pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.